Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje traz uma discussão que parte de uma recente entrevista do famoso psiquiatra e escritor Augusto Cury. Na publicação, ele fala sobre erros no estilo de vida atual e afirma que nunca tivemos uma geração tão triste. Nossos programas têm sempre aberto espaço para a explanação de temas como este e hoje vamos discutir onde podem estar nossos principais erros e o que precisa ser mudado. Nossa convidada é a psicóloga Ana Sandra Fernandes. Fica por aí que o Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que acompanha o nosso programa, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Aberta. Doutora, também, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na TV Câmara, seja bem-vinda. Eu que agradeço. A gente gravou um Câmara Debate sobre depressão no início do ano, em que a gente comentou aquele caso do copiloto que se trancou sozinho na cabine e acabou chocando o avião, né, nos Alpes franceses, matando 150 pessoas a bordo. E durante a entrevista, a senhora falava exatamente que nós temos alguns equívocos no estilo de vida atual e a gente separou esse trechinho do debate para a gente poder começar o programa comentando. Vamos assistir. Numa sociedade que nos oferece muito mais recurso, que sacia muito mais os nossos desejos, as nossas vontades, tudo é muito rápido e as pessoas estão, de repente, se deprimindo mais. O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com as nossas relações? O que está acontecendo com a nossa sociedade que tem adoecido tanto as pessoas, né? A gente vê os índices de suicídio, sobretudo entre os jovens, aumentando de forma alarmante e é muito importante a gente se questionar sobre isso. O que nós temos feito, o que nossa sociedade tem feito, que tem adoecido tanto as pessoas? Que juventude é essa que de repente se questiona tanto sobre o sentido de sua vida, que se depara com um desespero existencial profundo, a ponto de ter o desejo de não mais viver? Então, acho que nós não podemos nos abster de questionar isso, de pensar sobre isso. Por isso que quando surgiu o convite para falar sobre essa questão, pensei que a gente, claro, nunca vai conseguir explicar efetivamente o que aconteceu naquele acidente, mas acho que é muito importante aproveitar esses momentos para questionar o que nós estamos fazendo da nossa vida social, da nossa vida comunitária, como é que está sendo isso e por que nós estamos adoecendo tanto. Tá aí, desde esse momento eu fiquei raciocinando muito como já renderia de fato um outro programa, uma outra discussão, doutora. Se a gente comparar, por exemplo, o estilo de vida que os nossos pais tiveram, que a gente escuta deles, quem tem pais no interior, por exemplo, que é meu caso, era uma outra vida, era um outro mundo, era uma outra sociedade. A gente consegue, para começar essa discussão, perceber ou apontar onde é que a gente começou a mudar esse estilo de vida, a acelerar demais a vida e começou a não ser tão bom para a nossa saúde? Assim, Léo, não sei se a gente conseguiria apontar um marco onde que tudo isso começa, mas existe, assim, muito, às vezes claramente, uma inversão na perspectiva dos valores, onde os valores que de repente existiam naquele momento, eles vão sendo substituídos por outros valores, onde as pessoas elas têm um interesse muito maior na perspectiva de ter. Acho que a gente tem feito uma inversão, a inversão do ser para o ter. Então, o que a gente assiste hoje é uma sociedade que, de uma forma geral, as pessoas são preparadas desde a mais tenra infância para galgar os mais altos cargos, para ter uma ascensão social, para ter uma posição social. E muitas vezes a gente privilegia muito a perspectiva do conhecimento, a perspectiva da informação, a perspectiva de um aprendizado cognitivo e muitas vezes em detrimento do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então a gente assiste muito cotidianamente adultos com um grau de inteligência muito alto, muito elevado, muito preparado, muitas vezes com condição efetivamente de desenvolver habilidades no trabalho, etc., mas pessoas com um desenvolvimento emocional
extremamente fragilizado, não amadurecido, não compatível com a sua fase de desenvolvimento na perspectiva da idade, por assim dizer. Então, é muito possível que a falha, a ausência desse desenvolvimento, dessas habilidades socioemocionais, possam estar também contribuindo para que a gente, de repente, esteja numa sociedade onde as pessoas têm muita dificuldade de relação, muita dificuldade de conviver, muita dificuldade de estar com o outro, de perceber o outro numa perspectiva de alteridade, um outro como outro. Então, não raro as relações elas estão muito vinculadas com a perspectiva da disputa, eu quero ser melhor do que você, eu preciso ser melhor do que você, da competitividade, a gente perde de vista a perspectiva da empatia, do colocar-se no lugar do outro, de entender que nós vivemos num condomínio, como vai dizer o Mário Sérgio Cortella, né? A Terra é um grande condomínio, onde todos nós moramos, estamos juntos e necessariamente precisamos aprender a conviver uns com os outros, e talvez a gente tenha perdido muito essa perspectiva de que nós estamos juntos e precisamos conviver efetivamente juntos em sociedade. Essa busca pelo ter, então, nos tira de situações que fizesse com que a gente entendesse melhor o próximo e nos coloca em situações de maior individualismo, gente que trabalha 12, 15, 18 horas por dia, que às vezes está sempre só na frente de um computador, que não convive em ambientes com mais pessoas, em que ele possa conversar, entender o próximo, se relacionar. De fato, essa busca pelo ter acaba nos tirando de situações importantes de serem vividas? Talvez essa busca pelo ter, ela não venha associada, por exemplo, com a perspectiva de um sentido para esse ter. A gente quer, a gente precisa ter, né? E é tudo muito rápido. O que eu tenho hoje já não me satisfaz. Eu percebo, por exemplo, na minha prática clínica, o que acontece? As crianças, elas têm o tempo todo muita coisa, então elas recebem o tempo todo muitos presentes, e uma coisa que eu vou observando é que elas vão perdendo gradativamente a capacidade de satisfazer com todas aquelas coisas que elas vão recebendo. Então, de repente, nós somos uma geração que precisamos, como vai dizer o psiquiatra Augusto Cury, né? Nós somos uma geração que precisamos ter cada vez mais e nos sentimos cada vez menos gratificados por aquilo que cada vez mais nós temos necessidade de ter. Então, até que ponto esse consumismo, até que ponto ter essas coisas materiais, elas satisfazem uma necessidade que muitas vezes é uma necessidade, por exemplo, de se sentir feliz com aquilo que a gente faz. O Mário Sérgio Cortella vai dizer que essa é uma das formas de empobrecimento, de ser miserável. É a perspectiva de você não conseguir ser feliz com aquilo que você faz, com aquilo que você tem, com aquilo que você é. E isso gera profundas frustrações e cada vez mais uma sociedade com dificuldade muito grande de lidar com as frustrações, de lidar com as falhas, porque não sei se você percebe, mas eu observo muito isso, os pais, eles, muitas vezes na educação dos filhos, eles não preparam os filhos para a perspectiva de que nem tudo vai dar certo o tempo todo, de que as perdas, elas fazem parte do processo inevitável da vida, a gente perde muitas vezes, em vários momentos, e os filhos, eles não são preparados para lidar com essas frustrações. Então, cria-se aquela ilusão de que eu posso ter tudo na hora que eu quero, da forma que eu quero. E aí esses pequenos, muitas vezes, têm uma dificuldade enorme de lidar com as frustrações que são inevitáveis para a vida. Então, isso tudo, somando-se, tem gerado uma situação em que a gente está o tempo todo muito ocupado, buscando ter, e de repente a gente não sabe o que fazer, porque isso tudo que de repente as pessoas percebem se tendo, não são suficientes para lhe trazer uma relação pessoal, uma realização enquanto pessoa, enfim, uma realização humana, por assim dizer. Isso que a senhora está explorando é um pouco do que traz a publicação da entrevista do Augusto Cury, que eu me referi. Foi uma entrevista à revista Cláudia, que a gente separou alguns trechos para a gente poder comentar a respeito. Vamos ver o primeiro, qual foi? Excesso de estímulos. Estamos assistindo ao assassinato coletivo da infância das crianças e da juventude dos adolescentes no mundo todo. Nós alteramos o ritmo de construção dos pensamentos por meio do excesso de estímulos. Sejam presentes a todo momento.
seja acesso ilimitado a smartphones, redes sociais, jogos de videogame ou excesso de TV. Isso é de fato uma realidade hoje na criação das crianças, né, doutora? Onde é que se perde o bom senso e de fato está havendo um excesso desses que ele cita, dessas situações que ele cita para essas crianças? Existe uma dificuldade, sobretudo na perspectiva dos limites, porque assim, a tecnologia está aí, os smartphones são uma realidade, a informática, enfim. Os pais gostam Os pais de deixar também, a criancinha isso. ocupada ali. Né? Exatamente. E muitas vezes os próprios pais estão muito envolvidos nessa perspectiva de estar ali no smartphone, nas redes sociais, e acaba sendo uma situação mais cômoda. A criança está ali, eu estou vendo, ela está ali ao meu lado, ela está naquele momento ocupada, porque aqueles estímulos têm capacidade efetivamente de prender a atenção da criança, mas se perde de vista que isso não é o suficiente. Então, a relação que não só os pais quanto os filhos se estabelecem com essa tecnologia é uma relação um tanto equivocada, porque ela é uma relação viciante. Se você me tirar aquilo, eu não consigo viver mais sem isso, porque eu preciso disso para viver. E aí a gente perde de vista o contato, a relação. Muitas vezes os pais, eles não sabem o que está acontecendo na vida do próprio filho, na perspectiva de como é que meu filho está se sentindo, o que está acontecendo com ele, como é que foi a vivência dele na escola hoje. Os pais não partilham mais de suas próprias experiências com os filhos. Eu acho que quando você falava assim, os seus pais, a questão do sítio, acho que você se recorda de que a gente escutava muitas histórias, com meu pai acontecia assim, era desse jeito que a gente fazia as coisas. Isso quando aconteceu na nossa família, nós sofremos, mas resolvemos dessa forma. Nós perdemos de vista isso. Então, a tecnologia que poderia nos unir, elas nos separam. Aquela cena clássica, quando você vai, por exemplo, num restaurante, está lá a família, o pai, a mãe, os filhos, enfim, e está cada um no seu aparelho, está cada um vivendo o seu mundo, eles estão fisicamente juntos, mas emocionalmente existe uma distância, existe uma barreira muito grande entre essas pessoas. E era uma relação que necessariamente precisava existir, porque essa relação familiar, ela é parâmetro e muitas vezes nós utilizamos dessas relações para que a gente consiga estabelecer as outras relações que nós vamos construir lá fora. Então, o que a gente observa é que as famílias estão ali vivendo sobre o mesmo teto, porém, existe uma dificuldade muito grande de se estabelecer esses vínculos. Alguns pais falam assim, mas é porque a gente está correndo muito, não tem tempo, a gente não tem controle sobre esse tempo mais, e isso também é uma característica dessa geração. Mas muitas vezes a gente esquece que o tempo, a gente não está falando a nível de quantidade. Às vezes, se você tem 2 horas para estar com o teu filho, 1 hora para estar com o filho, é muito importante que essa 1 hora, essas 2 horas sejam um tempo que vale a pena, onde a criança possa efetivamente estar com você. A tecnologia que pode ser aliada em N situações, Isso. Ela pode também atrapalhar Exatamente. em várias situações, né, doutora? Exatamente. A senhora falou isso, me veio na cabeça uma história que circula pelas redes sociais, não sei se é verdade ou mentira, mas que é bem interessante, de um pai que sai de casa antes da filha acordar e quando retorna a filha já está dormindo, porque de fato ele trabalha um dia inteiro. Mas aí ele dá um nó no lençol da filha todos os dias para que quando ela acorde veja que tem um nó ali e que o pai esteve presente. E eu acho interessante essa história porque de alguma maneira mostra uma família tentando mostrar afeto mesmo, né? Um pai tentando mostrar afeto para uma relação de uma criança. A gente perdeu, eu acredito que perdeu muito de vista a perspectiva da ética do cuidado das relações. Existe uma dificuldade muito grande de que a gente perceba de que nós somos seres de relação. Nós somos seres que necessitamos efetivamente de estarmos uns com os outros. E eu acho que é preciso que a gente reflita que tipo de relação nós temos estabelecido com os pequenos, com os filhos em casa, no ambiente de trabalho, de todas as formas. A gente faz a coisa tão no automático e aí nós estamos, de repente, nos transformando em máquina, né? E tratamos, às vezes, nessa perspectiva e perdemos de vista o cuidado, o carinho,
pequenos gestos, pequenos movimentos que podem fazer com que o filho se sinta amado e cuidado, sem que necessariamente esse pai esteja o tempo todo ali ao lado dele. No mesmo ambiente presente, né? Exatamente. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho. No segundo bloco a gente continua essa discussão. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz, e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta hoje discutindo os possíveis erros no estilo de vida moderno, de muito corre-corre, de muita informação, que pode até provocar doenças. Nossa convidada é a psicóloga Ana Sandra Fernandes. A gente já citou um trechinho da entrevista do Augusto Cury, que tem repercutido bastante, a entrevista que ele deu à revista Cláudia, e a gente separou outros trechinhos para a gente poder discutir aqui. Vamos ver o que tem mais agora. Geração triste. Nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva. Precisamos ensinar nossas crianças a fazerem pausas e contemplar o belo. Essa geração precisa de muito para sentir prazer. Viciamos nossos filhos e alunos a receber muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. O resultado são intolerantes e superficiais. A senhora falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, né? Isso foi criado, a criança recebe um presente toda hora, né? Um agrado toda hora para poder se sentir feliz e fica querendo mais. A reação que acontece é essa. Isso é muito negativo, porque acho que os pais, sem perceberem, eles vão criando uma dificuldade muito grande na criança de se sentir gratificada. O trecho que você leu, ele cita uma coisa que nós efetivamente estamos perdendo, né? Essa perspectiva de poder contemplar o belo que está nas coisas simples. Poder contemplar as pequenas coisas que estão o tempo todo à nossa disposição e que muitas vezes a gente não se dá conta de que elas estão acontecendo. A perspectiva do contemplar o pôr do sol, de perceber as pequenas coisas efetivamente. Então, isso parece uma utopia e, de repente, nós estamos num momento em que essa perspectiva se tornou utópica, mas eu acredito de verdade que é uma utopia que nós devemos perseguir, porque para poder resgatá-la. Então, a gente acredita que tem que trabalhar muito para ter cada vez mais dinheiro, para poder satisfazer cada vez mais as nossas necessidades e os nossos anseios. E aí, de repente, a gente se dá conta que até trabalha muito, até consegue esse dinheiro, mas que isso não é suficiente para se sentir feliz, que isso não é suficiente para estar bem, para estar em paz, e que isso não é suficiente para garantir a felicidade dos filhos. Quantas crianças que têm tudo que dinheiro pode comprar e você percebe nitidamente que é uma criança triste, que é uma criança infeliz, que é uma criança que não consegue sentir prazer e alegria nas pequenas coisas. Eu presenciei uma situação outro dia em que a criança falou assim para a mãe que chegava do trabalho: trouxe o que para mim hoje? E a resposta foi: trouxe um beijo e um abraço. E eu achei muito legal isso. Por mais que a criança tenha um beijo e um abraço, que coisa sem graça hoje, por mais que a reação tenha sido essa, ela foi entender que a presença da mãe, a volta da mãe e aquele momento estar junto também é importante. Eu acho que essas pequenas atitudes são importantes. Exatamente. Né, doutora? E às vezes o maior presente que você pode dar para um filho é a sua presença.
Talvez os pais tenham dificuldade de compreender isso. O maior presente que um filho pode ter é poder desfrutar da presença inteira dos pais. Que é quando você está com seu filho na perspectiva de, pronto, agora eu estou com você, eu quero escutar você, eu quero perceber você, eu estou aqui inteiro para você. E isso é um presente que talvez seja o maior efetivamente benefício, o maior ganho que um filho, que uma criança pode ter. Essa perspectiva de perceber o interesse genuíno dos pais por os seus sentimentos, por as questões que permeiam ali o seu mundo infantil, que muitas vezes os pais na correria acham que é uma bobagem, mas que para a criança é um desafio enorme, uma dificuldade enorme, e ele precisa de suporte para poder enfrentar essas questões que acontecem com ele, e muitas vezes eles sentem esses pais muito distantes. Assim. As crianças cada vez mais cedo, por as necessidades e questões que nós sabemos, tendo esse cuidado terceirizado, né? Quantas crianças que com meses de vida já estão nas escolas, nas creches. Em tempo integral, às vezes, integral, passa o dia inteiro, exatamente. Né, longe da família. E aí talvez é que o valor esteja invertido. Nós estamos valorizando muito a perspectiva do ter, da perspectiva de que eu preciso preparar meu filho para ter, para ser alguém muito importante, mas talvez falte esse entendimento de que criança precisa ser criança, criança precisa brincar, criança precisa do lúdico, criança precisa de presença, de atenção, de cuidado, de afeto. Criança precisa de outras crianças para aprender a se relacionar, para aprender a interagir. Bacana. Vamos a mais um trecho da entrevista do Augusto Cury para a gente comentar também. Dor compartilhada. É fundamental que as crianças aprendam a elaborar as experiências. Por exemplo, diante de uma perda ou dificuldade, é necessário que tenham uma assimilação profunda do que houve e aprender com aquilo. Como ajudá-las nesse processo? Os pais precisam falar de suas lágrimas, suas dificuldades e seus fracassos. A senhora pincelou também um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, a questão da criança precisa entender, inclusive quando há uma situação triste na família, uma situação de perda, isso é importante. Ela precisa ter essa bagagem para quando acontecer com ela. Isso. É isso. Porque a gente não pode criar para a criança uma realidade que só existe naquele contexto, dentro da própria casa, né? As perdas, elas são inevitáveis e elas fazem parte do processo de crescimento. Nós também aprendemos quando perdemos. E quando eu estou falando de perda, eu não estou falando só de perda na perspectiva de perder alguém, na perspectiva da morte. Eu estou falando de várias perdas que acontecem no dia a dia. Às vezes o amigo que foi embora, às vezes os pais que por uma série de razões tiveram que se separar, às vezes uma pessoa querida que foi morar em outra cidade, tudo isso é perda. E uma perspectiva também importante de que é como se os pais não admitissem a possibilidade de que os filhos, de que o fracasso também faz parte da vida. Então, não raro você escuta que o filho tem que tirar sempre boas notas, de que ele tem sempre que ser nota 10, e nós não somos perfeitos. A nossa constituição humana nos faz imperfeitos e tem um sentido para isso. Então, muitas vezes a gente tenta passar essa ideia de que a gente tem que ser sempre bom o tempo todo, de que a gente não pode fracassar, de que a gente não pode falhar, e aí a gente ignora algo que também é da nossa humanidade. E quando a gente erra, é muito importante isso, né? O Cortella novamente vai dizer assim, que nós não aprendemos com os erros, nós aprendemos ao consertarmos os erros. E as crianças precisam desse aprendizado, de que toda vez que a gente faz alguma coisa que não foi legal, que não foi bom, de que a gente assimila isso como um fracasso, mas a gente tem a oportunidade de refazer aquilo, de consertar aquilo e de crescer com aquilo, crescer com aquela experiência que a gente vivenciou. Então a gente não pode ignorar para os filhos de que em algum momento vai dar errado, que as coisas podem não dar certo e que a gente pode falhar, porque essa é a nossa constituição humana. E como lidar com isso? Importante demais ter essa consciência. Vou chamar mais um trechinho da entrevista de Augusto Cury, que a discussão é tão boa que passa tão rápido o programa. Agora sobre intimidade. Pais que não cruzam seu mundo com o dos filhos e só atuam como manuais de regras estão aptos a lidar com máquinas. É preciso criar uma intimidade real com os pequenos, uma empatia verdadeira. A senhora vem exatamente dizendo isso desde o início do programa.
Tem como fazer isso, doutora, nesse tal mundo corrido que às vezes o pai sai às 7 e só chega às 5 e teve que botar a criança na escola integral mesmo? Tem saídas para isso? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão dos nossos valores, o que nós queremos para os nossos filhos, e eu acredito que a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar essas relações, precisa sentar junto com os filhos, brincar juntos com os filhos, partilhar a nossa vida com a vida dos nossos filhos. A gente precisa que eles entendam e que eles nos conheçam e que nós possamos conhecê-los também. A gente precisa ter uma relação onde nós não sejamos estranhos para os nossos filhos e os nossos filhos não sejam estranhos para nós mesmos. E eu acho que sempre é tempo, e a gente precisa fazer isso, porque nós estamos chegando num ponto onde ou nós resgatamos essas relações, ou a gente, de alguma forma, não tem como continuar lidando com isso, porque fatalmente entramos num processo de adoecimento que adoecemos todos, né? Na perspectiva de quando a gente não entende a necessidade do afeto, da empatia, quando a gente não entende a necessidade de sermos aquilo que nós somos por essência, que é humano, isso indica que tem alguma coisa que desvirtuou-se no caminho e que a gente precisa resgatar, sobretudo para responder assim, que sociedade nós queremos, que filhos nós queremos também, né? Acho que isso é muito importante. Vou chamar mais um trechinho da entrevista do Augusto Cury para a gente continuar comentando. Mais brincadeira, menos informação. Criança tem que ter infância, precisa brincar e não ficar com uma agenda pré-estabelecida o tempo todo, com aulas variadas. É importante que criem brincadeiras, desenvolvendo a criatividade. Hoje, uma criança de 7 anos tem mais informação do que um imperador romano. Palavras do Augusto Cury aí. É importante isso, doutor. Eu acho que muitos pais têm a dúvida se enche a criança de aula de balé, aula de natação, de teatro, oficinas, né, recreativas, ou como completar o tempo dessa criança, né? E eu acho que a dúvida de muitos pais, como é que se chega também num bom senso de saber o que a criança pode ter de compromissos e o que ela não deve ter? Isso que ele aponta é muito interessante, porque é isso realmente que a gente observa. Você pega uma agenda de uma criança nessa idade, você vai ver que ela tem de segunda a sexta, todos os dias absolutamente preenchidos de atividade. E aí é como se nessa agenda não coubesse o essencial. Não coubesse o fato de que ela é criança e de que ela precisa brincar como criança, porque essa é a fase do lúdico, da brincadeira. Os pais precisam brincar com seus filhos. Muito mais do que dar para eles presentes caros, por exemplo, é poder fazer uso desses brinquedos, é poder brincar com eles, construir com eles, é poder participar desse desenvolvimento, dessa construção. Então, eu penso que é muito importante escutar esses filhos, porque às vezes os pais pensam, eu sei o que é melhor para você, eu vou fazer do jeito que eu quero, e eles não param para perceber, para escutar, para saber como é que o filho está se sentindo diante daquela rotina, diante daquela realidade. Essa criança, será que ela está sobrecarregada? Será que eu estou escutando meu filho para entender se é realmente aquilo que ele quer? Essa agenda do meu filho é a agenda de coisas que ele realmente gosta de fazer ou são coisas que eu gostaria que ele fizesse? Eu estou dando espaço para meu filho ser ele mesmo, ou eu quero que ele seja uma cópia em miniatura daquilo que eu sou, ou pior, daquilo que eu gostaria de ter sido e não fui. Então, acho que é muito importante essa reflexão, é importante trazer o filho para construir junto essa agenda. Você realmente quer fazer isso? Quais seriam as alternativas? Acho que é muito importante poder dar espaço para que a criança se coloque e que também consiga decidir sobre a sua própria vida, sobre a sua rotina, sobre a sua agenda. Acho que é muito importante que os pais percebam, escutem, olhem seus filhos e não tratem como se fosse algo que está estabelecido, que eles têm que simplesmente cumprir aquela rotina que está posta. Bacana, doutora Ana. A gente já chegou no final do programa. A discussão é tão boa que a gente ficaria o resto do dia aqui discutindo a respeito. Muito obrigado por ter vindo esclarecer esse assunto para a gente. De fato, eu acho que muita gente captou essa necessidade de revermos relações, de revermos essa vida acelerada demais em que a gente não pensa um no outro e no convívio social. Enfim, eu acho que foi muito importante essa explanação
Muito obrigado mesmo pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, me coloco à disposição. Acho que essa reflexão é importante, urgente, necessária, e ela vai dizer do futuro que nós queremos para a nossa sociedade, para os nossos filhos de uma forma geral, e da perspectiva de que ser é muito mais importante do que ter, embora seja também muito mais difícil. Bacana. Muito obrigado e a gente se encontra numa próxima entrevista. Já se sinta convidada para a gente continuar essas discussões. Obrigada, eu agradeço. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro a você que pela internet a gente está sempre em contato. Pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. O endereço de ambos é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia, você de casa também, e a gente se vê na próxima edição do Câmara Aberta. Tchau!